Também, mais uma vez, eu não sou a pessoa mais indicada para falar o que eu vou falar, porque tem aqui as lideranças, enfim, mas a comunidade judaica, os membros da comunidade, a gente se reunia em grupos secretos no Facebook. Tinha até um grupo no Orkut, eu acho que era Judeus Fora da Caixinha, mas não teve nenhuma ação. Mas a gente tinha, para discutir algumas questões que são tabu, a comunidade, na cidade de São Paulo, é o maior eleitorado de direita e a comunidade judaica não é muito diferente da população em geral. Então, assim, os judeus que pensam um pouco diferente, que são mais de esquerda, são um pouco mais questionadores, a gente criou, nem sei quando, não sei como foi, o Juprog e outros grupos secretos para poder discutir. E recentemente, sem que a gente sofresse alguma represária, enfim, comunitária e tal, e recentemente, de um tempo para cá, estão surgindo grupos abertos e ativos. Eu acho que, assim, de uma certa forma, a candidatura de um candidato que fala da ditadura abertamente, elogia torturador, ela estimulou, por outro lado, grupos dentro da comunidade judaica que reagissem de uma forma bastante ativa a isso e promovessem atos, participação em atos maiores e solidariedade a todos os grupos. E surgiu uma nova forma de ativismo judaico muito atuante. Então a gente tem o Juprog, a gente tem os Judeus pela Democracia, a gente tem o Observatório, a gente tinha um grupo que chamava Judeus contra Bolsonaro, que participaram de forma coletiva nas manifestações contra o Bolsonaro. Teve aquele ato no Largo da Batata de mulheres, que a gente foi com bandeiras, com gritos de guerra, que a gente foi bastante atuante. Quando o Bolsonaro ganhou, a gente mudou para a resistência democrática, né? Então, na verdade, hoje em dia eu vejo um ativismo judaico, porque antes você tinha judeus em outros grupos de esquerda, que eu acho também é importante. A gente tem pessoas aqui que são bastante ativas em grupos de partido, enfim, e outros, mas hoje em dia a gente tem esse fenômeno, que é um fenômeno de grupos especificamente judaicos, trabalhando de uma forma ativa contra manifestações de repressão a outros grupos minoritários. Então, a gente tem o Observatório, que ele é negro, a gente tem o Judeus pela Democracia, que ele é pró-homossexual, a gente tem o Observatório, que apoia a causa indígena. Então, a gente tem, não que não tivesse antes, mas hoje em dia a gente tem uma representatividade maior. Eu imagino, não sei se eu estou por fora, alguém da plateia pode falar, tem essa cadeira aqui, vocês estão convidados a vir falar também. Obrigada. Ouvindo os companheiros, me venían como 3 temas. Um tema era um princípio que está em várias culturas e religiões, que é tratar os demais como um gostaria de ser tratado, né? Porque também no tema da solidariedade tem uma diferença importante. E muitas vezes achamos que estamos sendo solidários, mas não nos colocamos em condição igualitária com o outro, senão desde nosso lugar privilegiado estamos fazendo algo para sentir-nos melhor, para dormir em paz, mas não colocando-nos de igual a igual, não? Então acho que é interessante ver que ao longo da história tem esse princípio, né? Tratar os demais como quer ser tratado, que se vai manifestando de várias formas, e acho que é super, para mim, como humanista, a regra de ouro da minha vida. Mas também um tema que me chama muito a atenção agora que eu sou mãe, meu ativismo também está com o tema da maternidade, como mulher mãe, ser ativista, ter incidência política, poder levar nossos filhos a esses espaços para que eles aprendam, senão como eles aprendem, né? O tema de que temos que ensinar a nossos filhos outros valores. Em que sentido? Que vemos crianças crescendo com caricaturas, com filmes, com relações, com valores extremamente violentos, com heróis sumamente violentos, machistas, com todas as coisas que estamos lutando. E isso vai como permeando eles. Eu, como mãe, muitas vezes como ativista, não?
me peguei não prestando atenção a algumas dessas coisas, não? Então, acho que é importante, sim, começar a colocar, por exemplo, o tema da não violência nas escolas, que se fale da não violência ativa. Temos a Gary Luther King, e na América Latina temos o Taquiuncoi, que foi uma resistência pacífica dos indígenas contra os espanhóis, e devemos ter muitas coisas, mas ninguém pesquisa, muitos poucos pesquisam isso. Não precisamos educar as crianças para a não violência, porque senão essas crianças são educadas dentro da violência e dos valores violentos, e quando são adultos, bom, tem psicólogos, psicoanalistas, alguma rede de apoio, mas pessoas que estão sofrendo muito, não? E também me vem o tema da ação válida, porque estamos em uma sociedade onde nos fragmenta. Penso uma coisa, faço outra, sinto outra. Como cada dia podemos alinhar mais nosso pensamento, não é? Penteado indígena, não? Que fazemos a trança de uma linha, e vem com o tema também de alinhar, não, os pensamentos, mas também alinhar o coração e nossa ação. Então, se cada dia conseguirmos fazer algo que penso, sinto verdadeiramente bom, para isso nos fortalecendo. Por que eu falo isso? Porque eu já vi ativistas muito queridos tendo reações extremamente violentas, ou sendo homofóbicos, ou sendo machistas, ou sendo discriminadores, ou sendo xenofóbicos, sem dar-se conta, porque essa violência interna está. E eu sou muito incisiva nesse tema, porque não adianta falar uma coisa e não reconhecer que também está em nós. E não estou falando que temos que ser perfeitos, senão acho que é bom refletirmos sobre isso. Como estamos educando as novas gerações? As novas gerações vêm com outra sensibilidade. As crianças vêm com outro afeto a nos ensinar. E muitas vezes nós, como adultos, também deshumanizamos esses jovens, essas crianças. Não os ouvimos porque nós sabemos mais, somos mais grandes. Eu acho que estamos num momento onde é bom ouvir esses jovens, essas crianças. Também podemos aprender dessa nova forma de afeto. Porque, sinceramente, como migrante, como quechua, não se pode construir comunidades se não há um afeto verdadeiro. Essa sociedade materialista, as pessoas falam muita coisa, e são aspirações, está muito bem, mas necessitamos mexer o corpo. Precisamos nos transformar também. Não adianta só sonhar e querer e aspirar, temos que fazer coisas, e coisas que terminem em outros, sem cálculo, sem ver quanto que eu vou ganhar. Vou ser reconhecido ou não? Algo que eu sinta, pense e faça que seja verdadeiro para mim. Assim ninguém aplauda, ninguém fale nada. E esses pequenos atos, por experiência, nos vão fortalecendo e cultivando afetos. Espero depois disso conhecer mais vocês, construir amizade. Não, acho que é isso. Duas coisas. Primeiro, o Observatório Judaico de Direitos Humanos em Minnesota tem uma revista trimestral, 3 vezes por ano, é trimestral, né? Quadrimestral. Que coloca à disposição dos grupos e das pessoas aqui presentes espaços para serem discutidos. E tem o Face, claro que passa por um conselho editor e tal, mas isso é algo. Então eu coloco também colocamos à disposição que quem tiver coisas a oferecer, levanta a mão quem é do observatório aqui presente. Quem é do observatório. Então procura essas pessoas que elas podem, se alguém tem algo a oferecer, procura essas pessoas que elas pegam esses oferecimentos para a gente poder depois compartilhar com os grupos. E agora, só para explicar, quem não estava aqui no início, essa cadeira vazia que o Sérgio sentou agora é para a participação do público. Gente, só um minuto. Mas o combinado que a gente fez no início é o seguinte: vem aqui discretamente, como o Sérgio fez, está de parabéns. E tem que fazer uma pergunta ou um comentário muito breve, tá bom? Que é no máximo 1 minuto, meio minuto melhor. É porque para eles poderem
começar, tá bom? Então, uma pergunta, um comentário, mas aí o Sérgio faz, ele volta para o lugar dele e essa cadeira continua vazia para quem quiser participar. Oi, gente, um minuto aí. Eu sou da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Nós estamos aqui com 4 pessoas: o Rabino Alexandre Leone, o pastor Geraldes, o Gedeon, que está lá atrás. Eu queria convidar a Giovana e todos vocês para uma iniciativa que a gente decidiu agora, que é criar um programa de estudos sobre não violência, a partir de uma ação que a gente fez e que a gente começou a conceituar e ainda está muito verde, mas nós fizemos uma ação que é a seguinte, seguindo uma linha do Gandhi, chamada Programa Construtivo. Não esperar que o Estado faça, ir além da denúncia, ir além do protesto e construir um mundo novo. Nós fizemos uma pequena ação muito simbólica com indígenas na Baixada Santista, bem rapidinho, só preciso terminar isso aí. Na Baixada Santista, que o coordenador regional da FUNAI em Itanhaém foi exonerado, como todos os 39 foram exonerados. E o núcleo da Baixada Santista da Frente Dom Paulo decidiu, a sociedade decidiu fazer, e lançamos na semana passada, segunda-feira, um observatório indígena com o coordenador que foi exonerado. Ou seja, nós vamos pegar o cristiano e dar uma dimensão internacional para o cristiano. Então, isso é programa construtivo do Gandhi. Em qualquer situação a gente pode fazer algo desse tipo, e algo desse tipo pode ser celebrado, pode ser uma vitória, de vitória em vitória a gente vai aprendendo e a gente vai trazendo mais gente para verem, como a Giovana falou, é pelo afeto. A gente só vai vencer pelo afeto. Eu agradeço aqui ao Sérgio. É incrível como as coisas continuam de uma forma mais dentro do poder imperialista, sabe? Que hoje é uma forma que falam que no Brasil é uma forma democrática, entre aspas, né? Que isso ainda continua. No primeiro comentário do Marcos, ele falou uma coisa muito interessante para mim, porque até hoje isso existe, né? Não diretamente com violência, né? Hoje muitos dos tanto indígenas como negros, né, se voltam contra contra o seu próprio povo. É o que acontece com o povo indígena também. Eu não vou mencionar o nome do povo indígena, né, mas tem muitos grupos indígenas que estão apoiando que quando esses grupos eles começam a estar do lado desse homem, né? E eles começam a usá-lo como costuma generalizar, né? Por exemplo, um certo grupo, um certo povo está apoiando esse evoluído, vamos dizer assim, ironicamente, né? Ele usa aquele povo como se fosse representante de todos os povos originários, que não são poucos, né? Então, mas o Brasil hoje, o nosso Brasil é um caranguejo. Por que eu estou falando isso, né? Ou vai para a esquerda ou vai para a direita, mas ninguém está indo para frente, né? A gente está indo para lá e para cá, para lá e para cá, né? Onde hoje a gente não pode ter uma opinião, né? Quando você começa a falar mal do homem evoluído aí,
você é de esquerda. Quando você começa a falar mal do Lula, você é de direita, né? Então, olha como as pessoas rotulam a gente, né? E uma coisa que eu vi há algum tempo atrás foi o cara que entra na qual é que é o nome? Fundação, parece que na Fundação Palmares, né? Olha, ele era, para esse homem evoluído aí, ele era representante do movimento negro em geral, né? Generalizando que ele é representante de todo mundo, né? Mas quando esse homem assume, ele começa a tirar todos os... Ele começa a desmontar a FUNAI. Hoje a FUNAI ela não funciona mais, né? Por que não funciona mais? Só tem militar, né? Quando o Cristiano foi exonerado, tá na lei, está na Constituição que o Bolsonaro ele deveria ter feito uma consulta pública, uma consulta prévia, livre e informada com o pessoal indígenas, para ver se os indígenas aceitavam, mas só que ele não fez isso. Do nada a gente recebe a notícia de que o Cristiano ele foi, né, exonerado, que já fazia 19 anos no trabalho, né, que estava sempre nos perrengues que a gente passa, né, mas o Brasil hoje está muito dividido, né, e quando a gente estava num momento do país onde a população estava muito confusa, daí vem esse cara evoluído começar a falar um monte de besteira, né? Daí é uma coisa nova para a população brasileira, ele falando que ia acabar com a corrupção, que ele ia acabar com todas as coisas aí, né? E era o que a população queria ouvir, né? E daí essa população começou a ir para o lado dele, começou a ir, né? Esses dias, né, eu vi uma publicação falando que ele tinha sido esfaqueado e sangrou por nós e a gente deveria lutar por ele, né? Olha isso. Daí começa a falar e primeiro que ele nem sangrou. Eu não vi sangue nenhum. Então vocês que acreditam que lutem por ele, a gente vai lutar contra, né? E não é somente por ele, né? Outros governos passados, nunca em nenhum governo foi bom para os povos originários. Qual presidente que chegou numa terra indígena, vou demarcar essa terra para vocês ficarem tranquilos, né? Sempre foi luta, não foi o direito nosso, ele foi conquistado com muita luta, com muito sangue, né? Infelizmente isso é uma realidade, né? Há 28 anos atrás, né, um parente Kaiowá, ele foi queimado lá em Brasília, né? Porque ele foi atrás dos direitos, né? Então, ser uma liderança indígena, contar um pouco de uma experiência que eu passei, mas foi preso, né? No aeroporto, né? Porque eu estava somente com uma mochila e dentro da mochila tinha uma faquinha e o meu cachimbo tradicional. Eu quase fui preso no aeroporto de Brasília. E sabe quem chegou lá para me defender? Um casal de gays, né? E dali surge um movimento, né, onde eles conversam sobre a homossexualidade nas aldeias indígenas. Existe, né? Mas a gente não trata como uma coisa nova. Era uma coisa que antigamente já existia. Então, né, perguntam como é que é a homossexualidade dentro das aldeias. Fala, caramba, eu não sabia o que era homossexual, sabe? E daí eu comecei a perguntar, e daí eu descobri o que era. E eu falei, é uma coisa que a gente aceita tão normalmente, né? Até porque na cultura guarani um homossexual ele é visto como um espírito protetor de uma mulher no corpo de um homem, né? Então é isso que a gente vê
É isso que são coisas que são totalmente normais para a gente, mas só que, né, com tempos atrás, alguém lá atrás falava que isso era ruim, sabe? Né? Então, o poder imperialismo, ele vem, né, surgindo com o tempo cada vez mais forte, sabe? Mais que a gente está aqui na luta sempre, né? E existia um ditado na qual, né, falava que era ninguém larga a mão de ninguém, mas em um certo ponto a gente vai ter que largar a mão um do outro, mas só que do lado a gente não sai, né? E eu agradeço a todos de novo, assim, é um prazer imenso estar aqui conversando com gente muito experiente, né? Compartilhando sabedoria, que é uma coisa que não pode tirar da gente, que é a nossa mente de ser humano. A gente pensa como um ser humano. Agora o evoluído que está lá em cima, ele não é mais um ser humano que pensa. Bom, eu vou me ater ao minuto ou menos, e eu queria fazer só duas reflexões, uma que tem mais diretamente a ver com a minha identidade judaica e a outra mais coletiva. Quando a gente começou a pensar nas pessoas que a gente ia convidar, dos movimentos que a gente ia convidar, eu fiquei pensando como é que essas pessoas vão entender quando a gente falar do preconceito que a gente passa. Porque aparentemente, né, a gente não está se arriscando, está ali branquinha, clarinha, blá. E aí eu comecei a pensar muito nessa coisa que sempre que tem um judeu envolvido em alguma coisa, é frisado que ele é judeu, né? Então continuam nos colocando a estrela no peito. E aí no momento em que é dito que é judeu ou judia, vem com toda a carga de preconceito, de coisa negativa, sabe? Porque assim, a gente não sabe das outras pessoas o que elas são. Alguém sabe o que é o Paulo Guedes? Ninguém sabe, não, mas assim, ninguém sabe. Mas qualquer judeu, em qualquer momento, né, recebe a estrela para dizer, ó, viu? Ali tem um judeu. E geralmente não é uma coisa positiva. E a partir disso, e aí é o que eu gostaria de compartilhar assim, que é uma sensação de resgate, de resgate não, é de sequestro da minha identidade, sabe? Então assim, e no final até quando o Anthony estava falando, ele acabou entrando por aí, né? Que é o quanto sequestram quem a gente é, nos tiram o direito de ser quem nós somos, e somos múltiplos, sabe? Somos múltiplos, mas nos tiram esse direito e nos colocam uma marca, e aí eu não estou falando só os judeus, eu estou falando todos, sabe? Essa marca que nos tolhe e nos prende. Já, pode passar? Primeiro, só agradecer também a presença do Benjamin Cerussi, que chegou ali da Casa do Povo. Sai daqui a pouco, se quiserem que eu fale uma palavra. Você queria fazer? Então, vem pra cá. Depois da Clara. Deixa eu ir pra cá. A Clara primeiro. Já sei. É que eu justo ia falar antes de você sentar, que a gente já estava indo para as considerações finais. Eu ia pedir. Mas já que o povo, né, a gente não vai, a voz do povo, né? Tudo bem. Então a gente vai alongar um pouquinho mais. Então fala claro, e depois cada um das considerações finais. Beleza, tá bom. Oi, eu vou falar super rápido, né? Primeiro, bom, eu sou judia, nascida na Bolívia, viu, amiga? Em La Paz, Passenha. Essa questão que a Clarice levantou, a do sequestro, está tendo um debate que a Lúcia botou no Facebook, porque eu não acompanho certas pessoas, que
que a direita reagindo à atividade que está marcada, que já aproveito para avisar para todo mundo, quinta-feira no Sindicato dos Químicos, Lula, a convite de judias e judeus contra o fascismo e pela democracia, pela paz e a democracia. Mas, então, por conta dessa convocação, alguns judeus começaram a se nos bombardear, né, de uma maneira impressionante. E aí tem o mais incrível é que eles terminam assim o raciocínio dizendo que nós somos não judeus. Isso eu vivi em 1982, quando fui candidata num debate da Hebraica. Um cara que era candidato do Jânio Quadros, era só candidatos para deputado, e o cara que era candidato do Jânio Quadros dizia que eu não sou judia, né? Porque, né? Tanto é que eu falei que eu me reservava o direito de me identificar com os judeus do levante do gueto de Varsóvia e não com ele, né? Então tem essa discussão também que é extremamente importante e interessante. Eu acho que a emergência desses grupos em público, ela é muito importante, mostra a diversidade, inclusive entre os judeus, mais à esquerda, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, e, acima de tudo, tirou essa imagem de que as organizações que supostamente representam todos os judeus, elas não são porta-vozes de um pensamento. Nós, como qualquer outro grupo social ou étnico, seja o que for, nós não temos um monolitismo, né? Eu acho que isso é muito legal, esse encontro aqui com as diferentes, meu amigo aqui, nós somos também do Renascença, também somos da Bolívia, e tudo isso vai, né, vai criando uma identidade ampla, e acho parabéns, essa atividade é maravilhosa, tem que fazer mais. Pronto. Bom, vamos então para a fala de si, depois a gente vai para as considerações. Bom, obrigado. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui. Eu não conhecia essa organização e quero lhes dizer que aprendi muito com vocês e tenho assim uma grande afinidade com as palavras de cada um aqui. Para começar eu fui secretário de Direitos Humanos e ali no governo Fernando Haddad, programas como Transcidadania foi uma coisa de alto valor e tantas, acho que nós começamos com 100, depois mais 100 e tal. Um programa que ainda existe, mas não com a ênfase que havia naquele momento e muito aprendi com as pessoas desse programa. Queria falar sobre a questão indígena lá do Jaraguá. Eu, ainda quando senador e depois secretário de Direitos Humanos do Fernando Haddad, eu conversei muito com o então ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que justamente estava tomando as medidas para ampliar a aldeia Jaraguá, o direito para que ela pudesse ser considerada. Eu queria dizer, como hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de conhecer melhor o que aconteceu com vocês, essa história de policiais chegarem e dizer que vocês não podem ter o direito de ir e vir ali no seu próprio bairro. Que coisa mais estranha. Isso é algo que fere os direitos humanos e eu gostaria de, inclusive, primeiro fazer uma visita para conhecer bem o problema e depois fazer uma audiência pública lá na Câmara Municipal, chamando o secretário da Segurança do Estado de São Paulo. Que negócio é esse de limitar o direito constitucional das pessoas irem e virem e proibir indígenas de caminharem? Não são eles brasileiros e brasileiras como nós todos? Então,
me coloco aqui à disposição. E queria também lhe dizer sobre a questão judaica. Eu, como senador, fui convidado algumas vezes, acho que foram 3 vezes, para ir a Israel e a Palestina. E, inclusive, Sérgio foi o Henry Sobel que proporcionou, assim, organizou que eu fosse visitar e encaminhasse. Eu levei uma carta do presidente Lula para Ariel Sharon, a viúva de Yitzhak Rabin, e para Yasser Arafat. E fui nos 3 lugares e foi uma coisa assim muito especial. Ganhei do Yasser Arafat um presépio de mármore que tenho ali em casa. Depois também fui, por exemplo, convidado pela autoridade palestina, pelo embaixador da autoridade palestina, para assistir à missa de Natal ali na igreja de Belém, né? Onde uma ortodoxa, outra católica, e ali as autoridades principais da Palestina ouviram eu dizer coisas do tipo: olha, eu tenho visto muito o presidente Lula estimular que a seleção brasileira pudesse colaborar para ações de paz. Quem sabe possa a seleção brasileira, que era campeã do mundo na época, fazer um jogo com a seleção mista de Israel e da Palestina, um jogo na capital da Palestina e outro na capital de Israel. E isso era a primeira parte. A segunda parte é que ambos os países que têm uma receita muito boa de turismo, por causa da Terra Santa e tudo, então, que pudesse o resultado dessa receita de turismo proporcionar uma renda básica de cidadania para toda a população, tanto de Israel quanto da Palestina. Então, fica aí a ideia para você. Querida boliviana, eu ainda, nesse final de semana, eu participei da festa da Lacita, que inclusive tem é resultado de uma emenda que eu apresentei para que a comunidade boliviana, que está crescendo muito, né? Já está sendo uma das maiores em São Paulo. Então, como eu sempre tenho tido assim grande atenção para nessa cidade dos 1000 povos, e como precisamos sempre bem receber as pessoas de todas as partes do mundo, da Bolívia, do Haiti, da África e tudo. E obrigado pelas suas palavras. O seu nome completo é Francisco Marcos. Então, continuemos juntos e é verdade que algumas vezes, quando algumas pessoas foram negras, foram pretas, eu me juntei a elas. Só um breve episódio para contar o último caso. Certo dia, Mano Brown foi comprar um remédio para sua mãe que estava doente. Foi numa farmácia, não tinha, foi para outra, no caminho encontrou uma viatura policial que o parou, e só que mandaram ele colocar as mãos para cima. Daí ele estava até com a carta vencida e o exame médico vencido e tal. Mas daí, mão para cima e tal, e daí, pá, deram uma rasteira nele, caiu no chão, e daí levaram-no para o distrito policial do Campo Limpo. Eu, por acaso, estava visitando uma cooperativa de material reciclado lá bem na área da Zona Sul, e voltei ouvindo o rádio e fui até lá. E o Vicente Campos também chegou lá,
Ele foi detido assim, 4h30 da tarde, ele acabou ficando lá. O distrito policial já estava lotado de gente acompanhando toda a história, mas eu fui lá junto com o Vicente Cândido, ouvi a explicação dele, fui comprar remédio para minha mãe, daí me tratam desse jeito. E daí, naquele dia eu fiz no meu Facebook uma breve menção que isso não era, que era importante que a polícia militar tratasse com maior respeito e dignidade as pessoas por serem negros. Então, e sabe o que aconteceu? Foi 10 milhões de pessoas, foi mais de 10 milhões de pessoas, foi um recorde de pessoas que acessaram o meu Facebook naquele dia. Mas... Parabéns para vocês de terem proporcionado a nós esse aprendizado com vocês. Muito obrigado, Guilherme. Só para não deixar passar rapidinho, esse lugar onde você está agora é o Ken Amos Oz, do Achomera de Sair de São Paulo, que é uma instituição judaico-humanista pelos direitos humanos. É uma instituição que há décadas vem lutando pela paz no Oriente Médio, pelo direito dos judeus se emanciparem, mas também dos povos palestinos. E a gente faz atividades aqui que tratam dos conflitos que a gente está tendo no Brasil e ao redor do mundo. Então, é uma honra poder estar recebendo você, estar recebendo todos vocês, e só para não deixar passar. Então... Beleza. Então, pessoal, estamos chegando no final do nosso evento, infelizmente, e vamos cada um, então, dar uma consideração final de 1 minutinho, pode ser? Deixa eu falar uma palavrinha. O Adriano Diogo também quer falar. Horário político. Faz parte do horário político. Vamos lá. Eu queria falar 1 minutinho, sempre aqui. Eu vou falar do meu lugar de fala, de 4 pessoas que eu estava lembrando enquanto vocês estavam falando. Eu queria falar do Gelson Reicher, do Sharel Schreiner, da Yara Yavelberg e da minha professora de Química da USP, Rosa Kucinski. Então, eu só queria falar que eles voltaram, né? Nós marcamos uma tremenda bobeira e eles estão aí de novo. E não dá para esquecer também do pai do Carlão, do pai do Carlos Alemão, que se alistou na guerra para ir lutar como voluntário na segunda, o Boris Schneiderman. Abaixo a ditadura e todos esses fascistas assassinos. Eu começo com as considerações finais, mas um alerta que eu precisaria dar. Fantástico que você falou sobre os jovens, mas a palavra também dos velhos. O mundo africano diz o seguinte: o cota é o mais velho, né? E o mais velho não é quer dizer que ele é o mais. Não, ele é o mais velho. Quer dizer, eu vejo aqui um monte de cabelos brancos, eu demorei, de repente fiquei velho. Eu acho o seguinte, quer dizer, o grande segredo é a gente estar sentado falando. Na minha rua, lá na Cristiano Viana, a gente está pensando em colocar umas cadeiras, né? Porque tem muito idoso. E aí tem um velho português, o espanhol, ele disse, não é uma boa. Então, mas ia ser legal se colocar uns bancos para a gente sentar e conversar. Ele falou, se a gente senta e conversa, a gente derruba o governo. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte: vamos sentar mais vezes, vamos conversar mais vezes. Vamos conversar. Tem muita coisa.
antes de passar a minha consideração final, não queria deixar fazer agradecimento à ex-vereadora Adriana Diogo, que sempre foi nas marchas dos imigrantes, sempre nos apoiou. Não, a vereadora Eduardo Suplicy, que na gestão Fernando Haddad fez muito políticas públicas para imigrantes. E também me tocou o que a companheira falou quanto à discriminação que tem com os judeus, sim. E eu sinto que os estados às vezes são violentos e criam uma antipatia com os povos. Não? E o Estado de Israel, infelizmente, se falamos da Latinoamérica, tem vendido tecnologia bélica, armamento, não? Incluso capacitando a los policiais para as repressões em São Paulo, Santiago de Chile e agora também Bolívia. Claro, para as pessoas fica grudado que todo que é parte do povo, então não deve ser boa pessoa. Não, então acho que é importante frisar também que os estados são violentos, não necessariamente os povos que fazem parte, não, que se identificam com esse estado. E também acho importante, já que estamos falando de paz, o tema das guerras. Muito deslocamento, migração e refúgio forçados por tema de conflitos bélicos, guerras. Agora, nesse momento, tem uma marcha mundial pela paz e a não violência. Cruzando o Mundo acaba em 8 de março, em Madrid. Gostaria de convidar as organizações que queiram se sumar para visibilizar esse tema também, porque a violência está em várias escalas, mas falar de desarmamento, também de acabar com as armas nucleares, acabar com a guerra, acabar com os militares. Gente, eu não vejo função para os militares existir no mundo. Não tem função. Onde estão ou dando golpes de Estado ou reprimando o povo. Então, algo que temos que refletir sobre várias coisas, e eu sou muito feliz por este espaço, por a acolhida, pelo afeto, pelo aprendizado, ao ouvir todos vocês. Espero que não seja a última vez. Obrigada. Pelo que a Clarice falou, me chamou a atenção pelo respeito da individualidade, que cada um possa se expressar e se identificar da forma que bem entender e que isso não seja um problema. Eu acho que a gente não tem que falar da diversidade, não é só isso, a gente tem que celebrar a diversidade. Isso é riqueza, isso é riqueza humana. Eu gostei muito de estar aqui hoje e realmente eu espero que não seja o primeiro de muitos encontros ainda, né? Para a gente estar sempre fortes e sentar e conversar e com a nossa conversa realmente a gente derrubou o governo porque frases de sabedoria é o que esse humano não entende. Bom, primeiro dizer que eu estou até emocionada, né? Porque é a primeira vez que eu vejo, apesar de eu ser ativista LGBT de direitos humanos há 15 anos, mas é a primeira vez que eu vejo uma mesa assim, né? Tão diversa, tão plural, com tantos recortes, né? E eu me senti muito acolhida aqui, me senti em casa com vocês, né? E é bom saber que vocês se importam, né? Porque nós temos que nos importar com cada um, né? Com cada, não só com as minorias, mas com cada pessoa, né? E o que nos faz diferente não tem que ser motivo para nos dividir, né? Para nos separar, e sim juntar, agregar, né? Agora, esmorecer jamais. Eu saio daqui realmente renovada. Agradeço em nome da Aliança Nacional LGBT, que agora tem esse nome Aliança Nacional, mas a gente criou a nossa primeiro, viu? A nossa veio primeiro. Ele que copiou. E a nossa é do bem, né? Para começar. A nossa é de amor, não é de ódio. Então, agradecer em nome da Aliança Nacional LGBT essa oportunidade e que venham outras reuniões, bate-papos, rodas de conversa como essa. Muito obrigada. Bom, agradecer mais uma vez então a Heloísa, ao Anthony, a Lúcia, a Giovana, ao Marcos,
ao Laboratório Judaico dos Direitos Humanos, Judeus por Democracia São Paulo, Observatório, Judeus por Democracia São Paulo, Associação Cultural Moshe Shaher, a Shomer Tzair São Paulo e, por último, não menos importante, a Associação Cultural Mordechai Levitt, da qual eu sou vice-presidente. Temos o nosso presidente ali atrás. Cadê o nosso presidente? Ali o Daniel Fischer. E só dizer que, em nome da Associação Cultural Mordechai Levitt, que é gestora desse lugar onde nós estamos, gestora da Shomer Tzair, iremos ao longo do ano promover mais eventos como esse, e espero que em conjunto também com esses parceiros tão parceiros, né, tão amigos nossos, para continuar nessa luta, né, sobre a qual tanto conversamos hoje e sobre a qual ainda conversaremos muito, porque essa luta, imagino que ainda vai, né, perdurar por muitos anos aí, enquanto o fascismo continuar no poder. Então, essa foi a minha consideração final. A gente tem um papel ali no fundo, para quem não escreveu nome, e-mail, botar ali para a gente entrar em contato, ou também se cadastre na página do Observatório Judaico de Direitos Humanos em Isobel, que depois a gente compartilha com os outros grupos, tá bom? E obrigada pela presença. E agora o Silvio Band vai terminar o evento com uma música para cantarmos juntos, com uma força aí, para sairmos e seguirmos em frente, tá bom? O poema Nunca Diga que Esta é a Sua Última Caminhada. Apesar dos céus cinzentos esconderem dias luminosos, a hora tão ansiada certamente chegará. Nossos passos trovejarão, estamos aqui. Do país de verdes palmeiras até o longínquo país da neve, chegamos com a nossa angústia e com a nossa dor. E onde cair uma gota do nosso sangue, brotará a nossa coragem e nosso poder. O sol do amanhecer dourará o nosso hoje, e o ontem desaparecerá juntamente com o inimigo. Mas se demorar o sol e a alvorada, que esta canção seja uma mensagem passada de geração em geração. Essa canção foi escrita com sangue e não com tinta. Não é uma cantiga de um pássaro em liberdade. Foi cantada por um povo entre paredes ruindo. Foi cantada com armas nas mãos. Então nunca diga que esta é a tua última caminhada, apesar dos céus cinzentos esconderem dias luminosos. A hora tão ansiada certamente chegará, e nossos passos trovejarão. Estamos aqui. Lá que vai ter que cantar comigo. Sag nicht keinmal, dass du gehst den letzten Weg. Himmel bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgewählte Stadt. Es wird ab heute doch unser Traum, wir seien da. Kommen wird doch unser ausgewählte Stadt. Es wird ab heute unser Traum, wir seien da. Vom grünen Palmenland bis Land vom weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Wein, mit unser Weg. Und wo gefallen ist ein Spitz von unser Lied. Spitzen wird dort unser Gewurre, unser Miet. Und wo gefallen ist ein Spitz von unser Blut. Spitzen wird dort unser Gewurre, unser Mut. Es wird die Morgen zu